A deputada Bebiana Cunha, do PAN, perguntou hoje à Ministra da Saúde quando chegaria a vez dos reclusos serem vacinados contra a Covid-19. É tão raro alguém da política debruçar-se com preocupação humanitária sobre alguma questão relacionada com a população reclusa, que quando isso acontece não pode deixar de ser notícia, pelo menos para nós. As pessoas que estão a cumprir penas de prisão nas cadeias apenas foram condenadas à privação de liberdades, a mais nenhum outro castigo, muito menos a ficarem doentes, infectados por aqueles que entram e saem todos os dias das cadeias, os guardas e outros funcionários prisionais. Vamos ouvir a pergunta de Bebiana Cunha e a resposta que mereceu, não da Ministra, mas de um dos seus secretários de Estado. Portugal tem uma elevada taxa de reclusão, temos problemas evidentes, flagrantes ao nível da sobrelotação das nossas cadeias, isto conjuga-se com falta de condições de higiene, salubridade. Esse é um assunto, evidentemente, que tem que ser estruturalmente debatido, mas a 4 de fevereiro o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Justiça acompanharam o processo de vacinação de guardas e funcionários de estabelecimentos prisionais e referiu o Sr. Primeiro-Ministro que os reclusos seriam vacinados em tempo próprio. O que nós gostaríamos de saber, pela parte da Sra. Ministra, é quando é que vai ser este tempo próprio. Relativamente ao tema da vacinação dos serviços prisionais, logo no início foram vacinados efetivamente os guardas prisionais e os detidos que tinham ou mais de 80 anos ou comorbilidades que faziam parte da vacinação e, portanto, na primeira fase, toda a população prisional foi tratada como a população em geral, à exceção dos guardas prisionais, que efetivamente foram considerados dentro daquilo que é a resiliência do Estado. De qualquer forma, já estão identificadas as listas de todas as pessoas detidas em prisões e serão vacinadas na semana de 31 de maio. É isso que temos como objetivo e como indicação. Por sua vez, a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso lembra que esta questão foi levantada por eles numa carta enviada a todos os grupos parlamentares, ao Governo e ao Presidente da República, uma carta enviada recentemente, há poucos dias, por e-mail. Eu agradeço ao PAN, isto vem no decurso de uma participação nossa ao Sr. Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, à Ministra da Justiça, à Ministra da Saúde, diversas entidades, ao Presidente da Assembleia da República, aos líderes de todos os grupos parlamentares. O PAN falou disto na Assembleia, nós agradecemos. O que se passa é que logo começou a vacinação, a Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral dos Serviços Prisionais vacinaram todos os reclusos inimputáveis. O que mereceu os elogios da APAR. Desde logo porque os reclusos inimputáveis nem sequer deviam estar nos estabelecimentos prisionais, mas sim em hospitais psiquiátricos. Só estão nos estabelecimentos prisionais porque, infelizmente, não há hospitais psiquiátricos para os albergarem, porque o Tribunal manda que eles sejam colocados num sítio próprio para o seu estatuto de doentes mentais e, infelizmente, têm que ir para os estabelecimentos prisionais. Mas, pronto, foram vacinados e nós demos conta disso, elogiando a ação das Direções-Gerais de Saúde e dos Serviços Prisionais. E ficámos a aguardar que, a exemplo do que acontece na maior parte dos países ditos civilizados, os reclusos ficassem logo nas primeiras filas, não é? Nas primeiras prioridades. Até nos Estados Unidos, onde os reclusos não são assim muitíssimo bem tratados, antes pelo contrário, estavam na segunda fase das prioridades. Infelizmente, numa altura em que toda a gente elogia, e eu também como cidadão utente do Serviço Nacional de Saúde, elogio o trabalho feito na vacinação, principalmente desde que tomou posse o Sr. Almirante, custa-me ver que haja elogios constantes sobre o já estar a ser vacinada a população com mais de 55 anos e
saiba que nas cadeias há reclusos com 60, 70 e 80 anos que não são vacinados. Para Então, mais, o critério da idade não se aplicou dentro dos estabelecimentos prisionais. nem o da idade, nem o das doenças, porque as cadeias estão repletas de reclusos com doenças gravíssimas, diabetes, doenças oncológicas, doenças seropositivos, doenças cardíacas, todas as doenças complicadas. Há na cadeia centenas de reclusos com esses males e que também não foram tidos em conta. Ou seja, neste momento, nos estabelecimentos prisionais, há uns milhares de pessoas, de cidadãos, que se estivessem em liberdade já teriam sido vacinados, sem dúvida nenhuma, e que não são unicamente por estarem na cadeia. Ora, isto traz dois problemas graves. Em primeiro lugar, é o chegarmos à conclusão, uma vez mais, que os reclusos, sendo embora cidadãos à guarda do Estado, continuam a ser considerados como cidadãos de segunda. E, portanto, não há aqui grandes preocupações, são vacinados ou não são vacinados. O problema que também existe dentro das cadeias, para além do problema da saúde, é um problema de caráter humano, porque desde março do ano passado que os reclusos estão confinados a um sistema que até é ilegal, porque a lei prevê que os reclusos têm direitos a 2 horas de visita semanal. Desde que começou a pandemia, passaram a ter meia hora por semana, o que viola a lei e o que impede a continuação dos laços familiares, que é importante para a reabilitação. Há neste momento centenas de pessoas que se deslocam 300 e 400 quilómetros para depois estar meia hora com o recluso. E depois, ainda por cima, têm o acrílico ao meio entre o recluso e os familiares, o que impede há 1 ano e meio que o recluso dê um abraço, dê um beijo à mulher, aos filhos, e, portanto, isso só pode ser ultrapassado depois da vacinação. E enquanto a vacinação não for dada, mantém-se esta situação que é, além de ser ilegal, repito, é de uma desumanidade total. E, portanto, eu acho que o Governo tinha a obrigação de ter visto isto sobre estes dois ângulos, da saúde e da ligação familiar. Não viu, fomos obrigados a falar disso, ainda bem que alguém nos ouviu, e vamos ver se põe em cobra esta situação que é absolutamente inqualificável. Portanto, mas há alguma perspectiva da vacinação ser introduzida nas cadeias ou não? Segundo disse hoje o Sr. Secretário de Estado da Saúde no Parlamento, começará no dia 31 de maio, penso que do ano 2021. Mas foi o que o Sr. Secretário de Estado disse, realmente. O Secretário de Estado falou que os reclusos mais idosos já foram vacinados. O Secretário-Geral da APAR, como ouvimos, negou, diz que apenas os inimputáveis foram vacinados. E, de facto, todas as notícias que existem sobre vacinação nas cadeias portuguesas falam em funcionários, guardas e doentes inimputáveis como tendo sido vacinados. Nenhum recluso. Talvez o Secretário de Estado se tenha equivocado.